Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto 300. Deus transcende a criação e está presente nela. Essa temática é uma temática muito interessante para o nosso estudo catequético. Dentro do nosso estudo catequético, muitas vezes nós somos questionados sobre onde está Deus? Quem é Deus? Então, o ponto número 300 diz o seguinte: Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. A vossa majestade está acima dos céus. Isso é o Salmo 8, versículo 2. Insondável a sua grandeza. Mas porque Ele é o Criador soberano, livre, causa primeiro de tudo, quando existe, está presente no mais íntimo das criaturas. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Essa é uma citação de Atos 17, 28. Segundo a palavra de Santo Agostinho, ele é superior sumo meu, et interior íntimo meu. Ou seja, Deus está acima do que em mim há de mais elevado e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Bonito isso, não? Bom, mas qual a intenção desse número 300? O Catecismo da Igreja Católica, nesse parágrafo, nesse ponto em especial, ele tem a afirmar uma coisa muito bonita: a transcendência de Deus em relação à criação. E, ao mesmo tempo, falar da sua presença íntima, da presença íntima de Deus em todas as coisas. Então, embora Deus esteja presente como Criador, como sustentador de todas as coisas, ele não se confunde com as suas criaturas. Essa perspectiva concilia os dois atributos essenciais de Deus, que é a infinitude, infinito e soberano sobre o universo, e a imanência, que é a presença constante em todas as coisas criadas. A beleza, a justiça, a bondade, a santidade, a pureza, são formas de Deus estar presente em todas as coisas, porque Ele é fonte disso. Compreender essa afirmação exige muitas vezes uma análise que integre, primeiramente, a Sagrada Escritura, o estudo do magistério e o estudo do ponto de vista filosófico dos conceitos que nós vamos abordar aqui. É uma reflexão teológica que não está perdida no tempo, ela é muito contemporânea, diga-se passagem. Bom, esse parágrafo 300, ele tem dois aspectos centrais que é muito importante para nós catequistas percebermos e entendermos ele. Primeiro, a transcendência de Deus. Deus é infinitamente maior que todas as criaturas criadas. A sua majestade, como diz o Salmo 8, que é citado neste ponto, está acima dos céus. E a sua grandeza é insondável, isso o Salmo 145 lembrou. Ele é a causa primeira de todas as coisas, como diz Santo Tomás de Aquino, o primeiro motor, o motor imóvel. Criador, soberano, livre, independente de sua obra. E a segunda coisa que é muito importante saber, e que denotam nesse ponto 300, é a imanência de Deus. Apesar de transcender a criação, Deus está presente no íntimo de todas as suas criaturas. Atos 17, 28 afirma que é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Santo Agostinho se expressa de um modo um pouco mais pessoal. Deus está acima do que há de mais elevado em mim e é mais interior que a minha intimidade. A fundamentação bíblica é o ponto de partida para essa reflexão teológica. A Sagrada Escritura vai afirmar claramente essa transcendência de Deus. De maneira especial, o Antigo Testamento. Isaías 55, 8 e 9, ele evidencia essa diferença infinita entre Deus e o homem. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. E a imanência que está no Salmo 139 demonstra essa presença divina. Essa presença divina em todos os lugares, em todas as coisas. Para onde me afastarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Eu me lembro de uma canção que se cantava
Para onde irei? Para onde fugirei? É muito bonito saber que os próprios salmos, a própria liturgia de Israel, deixava muito clara que Deus está conosco. Deus está presente à nossa vida, à nossa história, porém, que nós não nos confundimos com Ele. No Novo Testamento, Atos 17, 28, ele vai reforçar a ideia de que a vida, o movimento, a existência são sustentados continuamente por Deus. Fundamentação patrística. Os padres da Igreja, de maneira especial Santo Agostinho, ele buscou muito trabalhar esta, mas não só ele, a escolástica também, São Tomás de Aquino trabalhou muito isso, e desenvolveram a compreensão da transcendência e imanência. Santo Agostinho, e a gente pode lembrar o livro das Confissões, que vai descrever como presente e íntimo a minha alma, acima de tudo que há de mais elevado, mas mais interior que a nossa própria intimidade. E Santo Tomás de Aquino, ele argumenta que Deus é a causa primeira, a origem de tudo, é a sustentação, é aquele que cria continuamente sem se confundir com as criaturas. Causa prima et causa continua. Isso, a Suma Teológica, na questão 8 do livro 1, vai tratar disso. Filosoficamente, a filosofia cristã distingue a transcendência da imanência olhando para o ponto de vista metafísico. Santo Tomás de Aquino vai dizer que Deus é ipso esse subsistência, ou seja, a essência idêntica à existência, que é completamente diferente das criaturas. Leão XIII, na encíclica Providentíssimos Deus, vai falar que a razão humana pode conhecer a existência de Deus, mas não pode compreender completamente a essência. O Concílio Vaticano II, na Dei Filius, afirma que a distinção entre Criador e criatura evidenciam a transcendência de Deus. O Papa João Paulo II é outro que tratou disso na encíclica de 1979, a Redemptor Hominis, diz o seguinte: ele vem sublinhar que a presença de Deus é perceptível em todas as dimensões da vida humana, sendo fonte da dignidade e valor de toda e em toda pessoa. Para nós catequistas, para nós estudantes de teologia, esse ponto número 300 do Catecismo da Igreja Católica, ele evidencia algo muito interessante, algo que no fundo é muito prático. Na catequese, por exemplo, entender a diferença e a correlação em Deus de transcendência e imanência permite que possamos afirmar que a soberania e a majestade de Deus devem despertar em nós a reverência e um temor filial. É respeitar Deus, porque dependemos dele, porque ele está presente em nossa vida, em nossa história, em nossa caminhada. Isso nos ajuda a desenvolver a consciência dessa presença de Deus em todas as ações cotidianas. Desde quando me levanto até que repouso, o meu coração é incentivado por essa graça, por essa presença de Deus. Isso me incentiva na oração, na confiança e gera gratidão. Uma grande riqueza deste ponto 300 é nos dar a capacidade de explicar aos catequizandos que a vida humana ela é sustentada continuamente por Deus e que a liberdade e a responsabilidade humana são subordinadas à providência divina. Eu, como professor de moral, eu dizia que até para fazer coisas erradas eu preciso de Deus. Estou aqui tendo um pensamento raivoso, um pensamento viciado, mas eu estou vivo, e o fato de eu estar vivo é presença de Deus em mim. Então, cabe a mim usar com justiça esse tempo, essa história, não perder tempo tendo pensamentos viciados. E isso, é claro, que repercute moralmente, ou seja, a transcendência de Deus fundamenta a moral objetiva. A lei divina
se sobrepõe ao mero subjetivismo, ou seja, eu faço isso porque é vontade de Deus e eu não e Ele está presente na minha vida, na minha história. E essa imanência divina é que me encoraja a santidade pessoal, ou seja, Ele está presente ao meu redor, Ele está presente em mim, Ele conhece a mim, Ele conhece o íntimo de mim. Lembra que Deus está presente no interior da minha alma, nos meus gestos cotidianos. É muito mais fácil convidar os neófitos, as crianças, os jovens, o cristão de fato, a ser outro Cristo, se entender que todas as suas ações, quando eu ajudo alguém, é Cristo que ajuda, quando eu falo, é Cristo que fala, quando eu abraço, é Cristo que abraça. Então, quando me disponho a isso, essa presença de Deus, essa imanência divina, ela me encoraja a santidade pessoal. Isso vai ter repercussões também na nossa compreensão da liturgia. Na liturgia, a consciência da presença de Deus, ela vai reforçar o sentido do culto. Estou na presença de Deus. A minha oração está... Eu não estou fazendo a oração distante, eu estou fazendo a oração na presença de Deus. A Eucaristia, por exemplo, manifesta a presença de Cristo, que é Deus encarnado no meio do povo. Por isso que chamamos de sacramento da comunhão, união com Deus. A invocação da liturgia, da majestade de Deus, a adoração refletem a transcendência, enquanto a participação nos sacramentos, a imanência. Ele me lava no batismo, ele me unge, me consagra, me envia pela confirmação, ele me perdoa, me purifica, me cura pelos sacramentos de cura, tanto a reconciliação quanto a unção dos enfermos. Ele me convoca para uma missão especial pela ordem ou pelo matrimônio. Então, e ele está íntimo a mim. Lembro frase de Santo Agostinho: contempla o que sois, recebe o que és. Deus está em mim, comigo, conosco. Então, este parágrafo 300 do Catecismo da Igreja Católica, sintetizando, ele sintetiza toda a tradição cristã sobre Deus como infinitamente transcendente e ao mesmo tempo imanente. Transcendente, ou seja, ele está acima de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas imanente à criação. Ele está junto a nós, íntimo a nós. E essa dupla perspectiva é fundamental para a teologia e filosofia, para a catequese, para a moral, para a liturgia, porque quando conhecemos Deus e reconhecemos que Ele está acima de tudo, mas intimamente presente na minha vida, na minha história, eu, como cristão, me sinto convocado a viver uma fé que integra reverência, confiança e responsabilidade, de forma muito simples. Por mais que em alguns momentos eu possa ter as minhas fraquezas, os meus momentos de desconcerto dessa presença na minha vida, eu devo sempre lembrar que, por mais difícil que seja a caminhada, a força e a sustentação para dar mais um passo sempre vem dele. É Ele que nos inspira a vontade, a coragem, a determinação. E todas as vezes que eu peço paciência, Ele vai me dar momentos para ser paciente. Todas as vezes que eu pedir coragem, Ele vai me dar momentos que me chamem a esta coragem. Toda vez que eu pedir a santidade, Ele vai colocar diante de mim inúmeras maneiras de demonstrar que sou santo. Então, ter isso no coração, na história, e poder compartilhar isso com seus catequizandos é fundamental. É um ponto que eu quis trabalhar especificamente de forma isolada, para que a gente possa pensar e refletir em maneiras de colocar isso em prática. Bom, gente boa, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto, essa é a Escola Teófilos, eu sou o professor Euclides, fiquem com Deus, até o próximo ponto.